Muito boa noite a todos. Minha saudação especial aos que estão aqui da casa, da comunidade. Saudação para aqueles que nos visitam também nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que a graça de Deus esteja nos abençoando aqui. Queremos, amados, meditar na palavra do nosso Deus. E quero inicialmente fazer a leitura de alguns textos. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Quem tem a Bíblia junto, se quiser abrir, quiser acompanhar. Inicialmente, no capítulo 1, os versículos 11, a partir do versículo 11, onde diz: Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Agora, lá no versículo 29, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade de Galiléia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, graciada, o Senhor é contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. E ainda, queridos, lá no capítulo 2, a partir do verso 8, onde diz: Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que o anjo do Senhor apareceu-lhes, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não tenha medo. Você é uma pessoa que sente bastante medo? É uma pessoa medrosa? É interessante, queridos, porque todos nós em algum momento já sentimos medo. Uma criança naturalmente tem medo do escuro. As mulheres têm medo de barata, né? Misericórdia. É interessante, queridos, o quanto o medo ele faz parte da nossa vida. E o que me chama a atenção, porque até mesmo na nossa educação aos nossos filhos, muitas vezes nós usamos do medo. Já pararam para pensar nisso? Maria, não vá para lá porque lá está o bicho-papão. Não vai para lá porque o sapo está lá. E nisso nós percebemos o quanto o medo ele está presente no nosso meio, e nós crescemos com esses sentimentos, com essas emoções relacionadas ao medo. Mas não são apenas crianças, não são apenas as mulheres. Todos nós, queridos, já passamos por algum momento, por algum sentimento de medo. Há pessoas que, por exemplo, têm medo de guerra. Há outras pessoas que têm medo da crise econômica. O dólar está ficando alto. E aí começa a dar medo na população. Automaticamente tudo sobe o valor do comércio, na indústria, na metalúrgica. E aí começa a dar uma sensação de medo. Puxa vida, o que vai ser? O que vai ser o ano que vem? Há outras pessoas que têm medo de ir ao médico. E sendo diagnosticado, receber a notícia de uma enfermidade grave. Há pessoas que têm medo de ir no dentista. Eu sou uma delas. Tenho medo de dentista. Há outras pessoas
Ou aquelas que já experimentaram algum tipo de assalto, têm medo do bandido. Aquelas que sofreram um acidente de trânsito sabem muito bem o que é dirigir depois de ter sofrido um acidente de trânsito. Dirige com medo, aquela preocupação, puxa vida, será que vai acontecer de novo? Eu estive pesquisando, até tem algumas formas engraçadas de medo. Tem pessoas que, por exemplo, têm medo de borboleta. Mas o mais engraçado ainda, tem pessoas que têm medo de dar beijo. Imagine só você casar com alguém que tem fobia a beijo. Lascado, né? E talvez de tantas outras, queridos, que eu poderia mencionar aqui, talvez alguma dessas que eu mencionei, você já passou, já experimentou. Mas há uma situação muito interessante relacionada ao medo, é que muitas pessoas elas têm medo de Deus. E eu creio que todos nós em algum momento já experimentamos isso. Medo de Deus. Você já teve medo de Deus em algum momento? Imagina só a situação, a nossa vida, quando nós éramos crianças, as crianças que estão presentes aqui, elas sabem como é que é. Quando nós desobedecemos aos pais, fizemos alguma coisa errada, naturalmente nós ficamos com aquele medo de que se o meu pai descobrir, se minha mãe ficar sabendo, eu estou lascado. Aí me dá uma sensação de medo. E querido, semelhante isso aqui se aplica à nossa relação com o Senhor Deus, porque nós sabemos aonde nós já erramos, nós sabemos aonde nós já pecamos. E aí de repente nós, no momento, nos flagramos, puxa vida, já fiz isso, já fiz aquilo outro, e eu começo a sentir medo. Medo de Deus. E esse medo de Deus, queridos, não é algo de hoje. Esse medo de Deus nós percebemos já no início da criação. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a única restrição que Deus havia dito: de todas as árvores do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quando Adão e Eva desobedeceram, o que acontece? Adão ele se esconde. Adão e Eva se escondem. Deus ele vem pelo jardim perguntando: aonde estás? E aí Deus questiona: por que vocês estão se escondendo? O que Adão responde? É que eu tive medo. Ele sabia que tinha plantado. Ele sentia medo da reação do seu Criador. Ele sentia medo da reação do seu Senhor. E desde então, queridos, o que nós vamos perceber na história da humanidade é uma humanidade, é um ser humano marcado por esse sentimento do medo. E aí nós vamos perceber isso nas várias camadas da sociedade. Eu apenas estou contextualizando. Há, por exemplo, queridos, aí quando nós olhamos para o início, para a criação, o casamento, a base do casamento era o amor, era o cuidado, era o cultivo, mas no momento da queda, ou então a partir da queda, muitos relacionamentos são baseados no medo. Talvez há muitos maridos ou esposas que na relação, para tentar alguma coisa, conseguir algo, agem com tipos de ameaças que dão medo. Na criação dos filhos, como eu já contextualizei, talvez nós já fizemos isso, por exemplo, no mercado do trabalho, para tirar alguma vantagem, usamos uma situação para trazer ameaça, para provocar o medo.
quanto o medo ele está presente. E o quanto talvez nós fizemos uso do medo, até mesmo para benefício próprio. Mas aí, queridos, nós queremos refletir, olhar para a palavra de Deus, porque o que o Senhor Deus ele vem fazer conosco, e os textos que eu fiz leitura, todos eles enfatizam: não tenham medo, não temais. Zacarias sentiu medo, Maria ficou perturbada, os pastores dizem que eles ficaram aterrorizados. Com os anjos à volta. Eu creio, queridos, esse é o sentimento que todos nós teríamos frente a algo sobrenatural. É o sentimento que Adão ele tem quando Deus ele chega no jardim medo. Mas aí, queridos, nós queremos olhar para o texto e perceber, amados, que o Senhor Deus, Ele não quer que a gente viva no medo, a partir do medo. Deus não deseja que nós nos relacionemos com pessoas a partir do medo. Deus, Ele quer muito pelo contrário, transformar o nosso medo, até mesmo o medo dele, em confiança. E é por isso, queridos, que o primeiro ponto é quando o anjo ele se apresenta diante de Zacarias. E então o anjo diz para Zacarias: não tema, Zacarias, não tenha medo, pois o Senhor Deus, ele ouviu a sua oração. Queridos, e nós entramos num ponto que é da oração. Quantos corações não foram acalmados por causa da oração? E quantos corações não estão perturbados porque não oram? Quantas pessoas não estão aflitas, preocupadas, estressadas? Porque, queridos, o coração não tem sido colocado diante do Senhor em oração. E é diante do Senhor que nós vamos em oração, é diante do Senhor que nós colocamos as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas preocupações. E aí o que é interessante é como o anjo diz para Zacarias: a tua oração foi ouvida. No lugar de Zacarias, nós poderíamos colocar o nosso nome. Maurício, a tua oração foi ouvida. Poderia colocar o nome de cada um de vocês. A oração de vocês foi ouvida. Porque o nosso Deus é um Senhor que ouve as nossas orações. Mas o nosso Deus ele nem sempre vai responder de acordo com as nossas orações. E por isso às vezes nós ficamos desanimados com Deus. Senhor Deus, já orei. Parece que o Senhor está em silêncio. Mas o Senhor não está em silêncio. Ele está ouvindo as nossas orações. Às vezes, a não resposta ou não ação de Deus frente às nossas motivações é exatamente o melhor que o Senhor Deus ele tem para a nossa vida. Porque às vezes as nossas orações, como o Tiago vai dizer em sua carta, as nossas orações são egoístas. Nós oramos porque nós queremos tudo para o nosso prazer, para o nosso benefício próprio, para o nosso egoísmo. E aí às vezes o Senhor Deus ele não responde. Então, queridos, se não queremos viver com medo, nós precisamos colocar a nossa vida em oração.
E entenderam, queridos, que nosso Deus é um Senhor que responde às orações, cedo ou tarde, ou quando Ele não responder, agradeça a Deus também, porque Ele está dando uma resposta quando nós não vemos acontecer. O segundo ponto, queridos, é aquilo que Ele diz para Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, Maria, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada pelo Senhor Deus. Aqui nós temos dois versículos, queridos, maravilhosos. O primeiro é: o Senhor está contigo. E o segundo é: você foi agraciada pelo Senhor Deus. Essas duas certezas, queridos, nós devemos ter em nossa vida. Se nós tememos o Senhor Deus, se nós amamos o Senhor, nós precisamos ter a certeza de que o Senhor está conosco. Sempre me chama a atenção quando nós lemos no Antigo Testamento as histórias de Abraão, a história de Davi, a história de Moisés, a história de Josué, que foram grandes homens nas mãos do Senhor. Sabe por que eles foram grandes homens? Porque todos eles receberam a certeza de que o Senhor Deus estaria com eles. Imagine só, apenas um exemplo, Josué. Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés era o líder do povo do Antigo Testamento, do povo de Israel. E imagina agora Josué substituir Moisés. E com a certeza que Deus dá para Josué, não temas, eu, o Senhor, estarei contigo. Eu não sei, queridos, o que causa espanto na sua vida, medo. Não sei o que, do lado do futuro, se olhando para o futuro, te causa angústia, preocupação. Mas é consolador ouvir, queridos, que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Um dos nomes atribuídos a Jesus é Emanuel. O que significa Emanuel? O Deus conosco. É o significado do nome Emanuel, o Deus que está presente. Quando Jesus se despede dos seus discípulos e sobe aos céus, qual a promessa que ele dá aos seus discípulos? E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, nós não precisamos temer pelo dia do amanhã, ter medo do amanhã. Não precisamos temer, talvez você está lá no seu trabalho, a situação não começa a ficar muito boa, o patrão chega e fala: olha, a situação está difícil, e vamos precisar demitir pessoas aqui. E começamos a nos preocupar: será que meu nome está na lista também? E ficamos ansiosos, preocupados, perturbados. Mas, querido, saiba que o Senhor está com você. E além disso, o Senhor a agraciou, o Senhor a abençoou. Deus tem abençoado a cada um de nós, amados. Mesmo que talvez você não reconheça isso. A palavra de Deus vai dizer que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos, sobre os bons e sobre os maus. Isso nos ensina o quê? A chuva é uma bênção, que todos nós compartilhamos da bênção de Deus. Todos nós experimentamos da graça e do cuidado do Senhor Deus. E isso nos leva, amados, para o último ponto: a forma que o Senhor Deus ele nos abençoou.
Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Não tenho medo. Deus nos abençoou com o que nós realmente necessitávamos de um Salvador. Amados, tem muitas pessoas, elas vivem às vezes com medo. Às vezes a gente nem pensa nisso. Elas têm medo se, puxa vida, será que eu sou uma pessoa salva ou não sou? Será que eu vou para o céu ou eu não vou para o céu? Será que eu tenho sido bom o suficiente para chegar no céu? Mas queridos, a boa nova, e que deve lançar todo o nosso medo fora, é que não somos nós que salvamos a nós mesmos, mas nós temos o nosso Salvador. Essa é a boa nova de grande alegria, queridos. E essa boa nova deve lançar todo o nosso medo, todo o medo fora do nosso coração. Porque Deus já nos deu o que é o melhor. Mesmo, amado, que eu seja demitido do meu emprego, mesmo, amados, que o ano que vem não seja talvez um ano bom, mesmo que eu esteja passando por uma dificuldade, mesmo que eu esteja com medo de uma enfermidade, mesmo que eu esteja com medo de perder um ente querido, queridos, ouvir essa boa nova de grande alegria deve nos motivar a confiar. A confiar de que o melhor da nossa vida não se resume ao aqui e ao agora, mas se resume ao que vem depois, acima do sol. É isso, queridos, quando nós olhamos para o texto de Eclesiastes, apenas para usar como exemplo. O que Salomão faz no livro de Eclesiastes? Ele faz o experimento de tudo na vida. Ele tenta encontrar sentido na vida. No trabalho ele não conseguiu. Ele tentou encontrar sentido na vida, usufruindo de várias mulheres, não conseguiu. Ele foi para o álcool, foi para a promiscuidade. Ele fez uso de tudo que era possível. E ele chega à conclusão que nada disso dava um sentido real ou satisfazia realmente o seu coração, que quando ele percebeu que o único caminho é lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. E aqui está a boa nova de grande alegria, amados. Não é o dinheiro, não é a fama, não é sermos grandes, não é sermos reconhecidos. O que dá sentido e o que nos dá esperança de vida eterna. Mas é a mensagem de que nós temos um Salvador. Cristo o Senhor. Mas, pastor Maurício, o mundo está indo tão mal. Há rumores de guerras. Situação do nosso país, pastor Maurício, não vai muito bem também. Eu acho que nós temos que colocar nossa esperança naquele homem lá. Não, eu acho que tem que ser esse aqui. Queridos, quem é o Salvador? Jesus Cristo, o Senhor. É nele que está a nossa esperança. É nele que está a nossa esperança para o amanhã e para o depois daqui. É só Ele é o Senhor. Isso, queridos, que essa mensagem lance o medo que às vezes há em nosso coração para fora. Porque aqueles que estão em Cristo, eles são revestidos de confiança no Senhor. Não precisam mais temer a morte.
não precisam temer as situações dessa vida, porque estão selados, garantidos no Senhor. Então, querido, se você está no Senhor, crê no Senhor Jesus Cristo, descanse. E que todo medo seja lançado fora, porque as boas novas já foram anunciadas e elas foram cumpridas em nosso meio, que nós temos o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, queridos, oração, ter a certeza que o Senhor está conosco, ter a certeza que nós somos agraciados por Deus, com a maior bênção, Jesus Cristo, o Salvador. Eu acho que se colocarmos isso aí em prática em nossa vida, viveremos melhor com a graça de Deus. E que Ele nos ajude, nos dê sua paz e derrame sua salvação sobre todos nós que estamos aqui nessa noite. Vamos ficar de pé? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, quando reunidos aqui nessa noite, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra ela é fiel. A Tua palavra, Deus, ela é útil para nos ensinar, nos educar, nos corrigir também. E Senhor, sabemos que muitas vezes nós vivemos com medo. Medo do futuro, medo das perturbações dessa vida. Muitas vezes nós agimos baseado no medo, lidando com o nosso próximo, mas Senhor, Tu tem nos chamado para a confiança. Faça ecoar em nosso coração essas palavras, não temais. E ajude-nos, ó Senhor Deus, em meio ao medo, a colocarmos as nossas tribulações, nossas dificuldades em oração. Ajude-nos a confiar de que Tu és o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que se faz presente entre nós. E ajude-nos a perceber que o Senhor já nos abençoou ricamente em Cristo Jesus, nos dando a salvação eterna, a maior riqueza que nós podemos ter. E por isso não precisamos temer mal algum. Abençoa essa palavra em nossos corações, ó Deus. A nossa oração no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, Senhor Deus. Amém?